Oiê! E no quarto episódio do podcast Inspiração, iremos receber Maurício Perucci, um expert em relacionamentos e network. Então fique com a gente que o Inspiração tá no ar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do podcast Inspiração. Aqui quem fala é Leandro Rodrigues, minha esposa Darlene Rodrigues. Oi pessoal, sejam bem-vindos aí a mais esse episódio. Com certeza vai ser um episódio aí cheio de insights que vai ser bem bacana. E o assunto de hoje é um assunto que eu gosto bastante, estratégias de network e parcerias, que é uma coisa que a gente desenvolve bastante também, né? Bom, vamos lá, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar uma pessoa muito legal que vai estar conosco, que é o Maurício Perucci, formado em administração de empresas, tem um pós-graduado em administração e varejo e MBA em gestão de negócios e telecomunicações. Seja muito bem-vindo, Maurício. Muito obrigado, eu que agradeço a vocês a oportunidade de poder estar aqui trocando ideias. Que legal. Muito legal. Então, para a gente iniciar, né, a gente quer falar um pouquinho sobre a tua jornada, né, de trabalho, como que ela impactou, tem um impacto do network assim na tua vida. Então, se tu puder começar a contar um pouquinho ali como foi o início da tua carreira, né, pra gente contextualizar aí o episódio. Legal. O início mesmo, eu comecei muito novinho. Comecei a trabalhar com 14 anos e fui office boy de uma multinacional, que é a Bel Mineira, lá em Belo Horizonte. Aí depois eu já fui para outra área de negócios e comecei a entrar mesmo na área de varejo. E o meu primeiro cargo como executivo foi na antiga Mesbla. Mesbla. Não existe mais, né? Já existiu aqui mas que também. Era a maior empresa de varejo da América Latina na época. Era uma empresa muito boa. E ali comecei seguindo o meu estilo, que eu sempre fui um cara muito comunicativo, sempre fui uma pessoa de relacionamentos. No meu período de faculdade, eu fui presidente do diretório acadêmico, muito ligado junto com o pessoal da diretoria da faculdade. Depois me tornei professor. Então, isso foi aumentando. Tinha um espírito de liderança. Sim, isso foi sempre aumentando a minha rede de relacionamentos. Então, em termos de network, isso começou a me ajudar desde essa época. Tá? E aí, eu fui crescendo dentro das empresas. Na Mesbla, eu tive uma carreira muito rápida. Eu entrei como trainee na época, 6 meses depois eu já era subgerente de uma loja de departamentos, 3 meses depois eu já era gerente de uma loja e mais 3 meses depois eu virei diretor regional. Então eu cuidava do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Brasília, Mato Grosso, isso aí. Espírito Santo, Minas, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. Mato Grosso, na época, não era dividido ainda. A Mesbla era tão grande, Brasil, assim, eu não sabia. Para mim, lá era mais aqui da região sul, porque existia Mesbla aqui, né? A história da Mesbla é linda. A Mesbla é uma empresa que era francesa, tá? Que ela veio para o Brasil. Tinha 2 unidades aqui na América Latina. Tinha uma em Buenos Aires, que Buenos Aires, lá no início dos anos 1900 e alguma coisa, era a capital da América Latina. Sim. Era uma das cidades mais ricas do mundo. Então, tinha lá e tinha uma no Rio de Janeiro. E ela chamava-se Mestre et Blager, que era o nome da empresa francesa. Aí depois da crise dos anos 20, que teve aquele craque da Bolsa de Nova York, lá em 1920 e poucos, né, eles resolveram fechar as unidades fora do Brasil. E aí veio um dos sócios, que era o senhor Luiz Lassagni, para fechar. Ele fechou primeiro Buenos Aires, e quando ele veio para fechar no Brasil, ele chegou no Rio de Janeiro em pleno carnaval. Se apaixonou. E aí ele se apaixonou, comprou a parte, ao invés de fechar, ele comprou a empresa dos antigos proprietários. Em homenagem, ele criou o nome Mesbla, que era Mestre et Blager. Né? Então, que era o nome da... E aí, era uma empresa grande, tinha em todos os estados brasileiros existia uma Mesbla. Aqui em São Leopoldo teve uma, era considerada a menor loja que a gente tinha em termos de metragem quadrada, mas era uma loja de sucesso também. E a gente tinha 46 lojas, só que era um grupo muito grande. Tinha Mesbla Náutica, né? Não era só varejo? Não era só venda de eletrodomésticos? Não. Aquela era a unidade Mesbla Lojas de Departamentos. Aí tinha a Mesbla Náutica, vendia motores e barcos, lanchas, iates, vendia essas coisas. Tinha a Mesbla Veículos. Então a Mesbla era concessionária de
praticamente todas as marcas de veículos que... E tu atuava na área só do na área varejo. de departamentos, na loja de departamentos. Aí tinha Mesbla Financeira, Mesbla Turismo, tinha tudo que era... Depois criaram Mesbla Móveis, aí criaram outras unidades de negócio, uma para bebê, outra para jovens, outra uma linha de produtos de descontos. Então, era uma empresa muito grande. Né? Sim. Infelizmente, ela acabou. E a tua experiência dentro da Mesbla, tu foi passando, então, tu teve um crescimento muito rápido. Muito bom. E como eu relacionava com toda a diretoria, com todos os gerentes no Brasil inteiro, eu tenho amigos daquela época, isso foi em 1986 que eu trabalhei lá, de Recife, que a gente se fala até hoje, né? Que ele era um gerente também da Mesbla lá. E aí, depois, eu nesse meio tempo, eu dentro da Mesbla recebi uma proposta da Brahma, Companhia de Cervejaria Brahma, que já era do Banco Garantia, para poder ir para lá. Fizeram uma proposta que era irrecusável e eu decidi, fui. Aí fui trabalhar na Brahma, trabalhei um tempo em Belo Horizonte, fui promovido e vim para Curitiba, vim para o Paraná. E como é que a Brahma encontrou o Maurício dentro da Mesbla, esse relacionamento, como que achou esse menino prodígio no meio disso tudo, né? Porque, querendo ou não, tu cresceu muito rápido na Mesbla. Sim. E como que a Brahma te encontrou? Porque naquela época não era que nem hoje, que bota no Instagram, o Maurício tá lá, né? Fácil de encontrar, né? E aí entra a parte dos relacionamentos. As pessoas conversando entre si e pessoas da Mesbla conversando. Isso lá no Rio de Janeiro, que a sede da Brahma era no Rio de Janeiro. Então, eu já tinha... Meu nome já era falado lá no Rio de Janeiro, Mesbla, loja americana, que também era do Banco Garantia, o Banco Garantia era dono, ele comprou a Brahma e comprou a loja Americanas ao mesmo tempo. Né? E como a loja americana, a gente se relacionava muito por causa do modelo de negócio, dos departamentos. Então se falavam das pessoas. Ó, tem um cara fazendo um trabalho bom ali, aqui, e aí eles chegaram em mim. Chegaram, me fizeram a proposta e eu fui. Né? Mas quando eu saí da Mesbla, foi uma coisa interessante. O CEO da unidade de negócio, loja de departamentos, falou assim, ok, eu não consegui te segurar agora, mas ainda vou dar o troco na Brahma. E eu fui para a Brahma, fiz um trabalho também super legal, depois eu vou comentar com vocês uma questão desse negócio de mudar e viver muito pelo país afora. As questões culturais são muito impactantes, né? Então quando eu cheguei em Curitiba, tinha um impacto muito grande. Curitiba não gosta de gente de fora, não gosta de forasteiro. Achava que era os gaúchos. Muito. Não, mas o gaúcho é muito mais receptivo do que o paranaense. O paranaense, ele se fecha mesmo. Ele não te dá... Você batalha para abrir algumas coisas e ele se mantém na dele ali. É diferente, né? E aí, eu trabalhando em Curitiba, fizemos um belo de um trabalho também, de uma recuperação de mercado, porque quando eu saí de Belo Horizonte, a Brahma tinha 55% de market share. Era líder disparado. E aí eles me transferiram para o Paraná, porque o Paraná a gente tinha 19%. Na época a gente perdia até para Kaiser, que na época a gente falava que não era cerveja. Aquelas brincadeiras de dentro das cervejarias. E aí a gente fizemos um trabalho, vieram algumas pessoas de fora, eu na área comercial, um financeiro, o diretor regional também veio de Minas. Fizemos um trabalho e um belo dia eu recebi uma ligação da Mesbla. Era o CEO da empresa, que na época era o Sérgio Rutovich, e ele me ligou e falou, olha, a gente gostaria de conversar contigo, como é que você está aí na Brahma? Eu já estou em Curitiba, aquela coisa toda. E aí ele falou, eu estou te mandando uma passagem, vem conversar. Conversei com o meu chefe, que era o diretor regional, falou, estou indo para o Rio de Janeiro. Fui lá e fizeram uma proposta espetacular. Irrecusável. E o meu diretor da Brahma já tinha falado, traz todas as informações do que eles falarem. Quando eu cheguei, falei, olha, eu não vou nem te contar. Né? Eu não vou te contar porque é uma proposta, eu não vou fazer leilão, porque isso é uma coisa, legal, né? legal. Até porque o leilão ele é muito ruim, porque você acaba deixando uma das partes mal. Né? Então você sai sempre com a porta aberta para todo mundo. Senão até um dos lados fica meio assim contigo mesmo, aí, né? Esse cara foi sacana. Fez um leilão, não precisava. Do tipo, ele fez isso só para poder ganhar mais de um lado e do outro. Então,
Acaba de bem com os perdendo dois. aquela conexão, né? Perde. Se manter Exatamente. Se manter o relacionamento. O importante é deixar sempre as portas abertas. Sim. Esse negócio de você sair e virar as costas é um negócio mais complexo mesmo. Sim. E aí, voltei para a Mesma, né? E eles me levaram de volta para Belo Horizonte. Aí continuei fazendo meu trabalho, e aí o que era o presidente das lojas americanas já tinha sido diretor da Mesma, estava como presidente das lojas americanas. Já te conhecia? Já me conhecia da Brahma também, daquela turma toda. E aí foi lá e me tirou da Mesma e me levou para as lojas americanas. Aí eu trabalhei nas lojas americanas em Belo Horizonte e em São Paulo, em Ribeirão Preto. Aí depois eles me levaram de volta para Belo Horizonte. Só que nesse meio tempo, eu já tinha uma ideia, como eu sempre gostei muito do varejo, dessa coisa toda, juntamos eu e uma outra pessoa que era diretora de recursos humanos da Mesma e fundamos uma consultoria. Né? Mas antes da gente falar da consultoria, tu teve aí ao longo da tua carreira, né? Esteve por várias empresas, né? Sim. E hoje eu acredito que tu ter estado em vários lugares fez com que a tua rede de relacionamento, né, aumentasse aí cada vez mais. Como que tu acha que as tuas experiências profissionais elas conseguiram moldar hoje o network? Na época até o network que tu tinha para chegar a pensar então em montar, né, essa empresa de consultoria. Sim. Bom, o que você comentou é verdade. Eu morei em vários lugares no Brasil. Eu morei em Passou Manaus. até pela parte acadêmica, né? Sim. Eu fui professor durante um tempo, tanto numa universidade chamada Universidade Presidente Antônio Carlos, que era no interior, e até em Belo Horizonte, numa outra universidade. Mas a carreira executiva não me permitia, eu não tinha muito tempo para me dedicar à vida acadêmica, que eu sempre adorei. Sempre gostei muito, mas infelizmente não deu. Eu morei em Manaus, eu morei em Salvador, né? Eu morei em Belo Horizonte, eu morei em Ribeirão Preto, como eu falei, morei em São Paulo, morei em Curitiba, morei em Porto Alegre. Então, esse tipo de você conhecer diversas culturas em vários lugares, o que me permitiu fazer relacionamento, e são as conexões que eu tenho até hoje, eu até falo que são aquelas conexões que fazem ponte de negócio, que é o que eu uso na minha consultoria hoje, é usar todas essas conexões para criar ponte entre negócios. Né? Então, vou te citar um exemplo. Lá, quando eu fui morar no Amazonas, lá em Manaus, o amazonense também ele é muito arredio, ele não gosta de forasteiros. Né? O amazonense natural, lá. O manauara, que a gente fala, que é o pessoal de Manaus. Lá tem a Zona Franca de Manaus. Sim, já ouvi falar. Aquela área enorme de grandes indústrias do mundo inteiro tem lá. E lá tinha o Centro de Desenvolvimento das Indústrias. Era uma associação. Né? Então, quando eu cheguei lá, eu comecei a conhecer as pessoas, fui visitar vários executivos, falar que eu tinha chegado. Na época eu era da Amazônia Celular, então eu ia lá para ver como é que estavam as questões do nosso serviço, aquela coisa. Ia fazendo teu relacionamento. Fazendo meu relacionamento. Me convidaram para fazer parte da diretoria do CDI. Esse Centro de Desenvolvimento das Indústrias no Amazonas, ele tem 99 executivos estrangeiros. Eu falo assim, ou é de fora de Manaus ou é de fora do Brasil. E um que era amazonense. Então nós éramos 99, todos de fora e um. Né? E aí você começa a fazer relacionamento com gente que já está espalhado pelo Brasil e pelo mundo afora. Então, essas conexões também são super, super importantes. Eu lembro que logo que eu cheguei, eu fui convidado, para você ter uma ideia, de fazer tinha uma empresa portuguesa, que era uma empresária portuguesa que trazia camisas sociais de Portugal para vender em Manaus. Tá? O marido dela era executivo de uma empresa e eles criaram uma ação social. Fizeram tem um hotel gigante chamado Hotel Tropical lá em Manaus, que na época era o hotel top, era o hotel da Varig até, inclusive, esse hotel era da Varig. Eles fizeram um evento que eram só os executivos que iam desfilar com as camisas dessa marca. Os 90? Não, nos 90 não, alguns, nós éramos só 15, mas
Me convidaram na E cara tu de pau. foi. Fui. Oportunidade, Aí né? saiu no jornal, saiu na televisão e criou aquela coisa super legal, né? Da gente, todo mundo nervoso lá no camarim, né? Se trocando de roupa e tomando um skin para poder Sim. relaxar. Mas aí ali começa, esse tipo de coisa surge. E até hoje eu tenho relacionamento lá também. Na Bahia, a mesma coisa. Bahia, quando eu fui para lá, eu fui pela Claro. Eu fiquei só 7 meses na Bahia. Eu tenho relações de amizade maiores do que na Bahia, ficando lá só 7 meses, do que eu tenho com muitos outros lugares que eu passei e vivi alguns anos. Eles são mais receptivos. Muito. O baiano, eu acho assim, de todos os povos que eu conheci dentro do Brasil, é o mais receptivo. Ele te conhece e hoje ele já quer te levar para jantar na casa dele. Né? Então ele já é, e é o tempo inteiro. Ele te liga, ele te abraça, ele te beija. Que Ele legal. é super caloroso, é muito caloroso. Né? Legal. Aqui, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, muita gente fala, o gaúcho é fechado. Não, o gaúcho, ele recebe muito bem. Mas ele é mais ou menos como o mineiro. Desconfiado? Fica meio, sabe? Tem que Esse ir cara conquistando, que tá chegando. gaúcho. Devagarinho. Eu tive uma situação muito boa aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro que eu adorei o Rio Grande do Sul. Me apaixonei logo que eu cheguei. Inclusive, depois conheci a minha esposa aqui, casei. Então, assim, tem um outro lado que me ajudou muito. Mas o gaúcho e o mineiro, eles têm uma questão cultural muito parecida. São mais tradicionalistas. O mineiro é muito tradicionalista. Ele preserva a cultura. Então, tem aquelas coisas tradicionais de épocas que a gente vem trazendo até hoje. E aqui no Rio Grande do Sul também. Então, eu tomo chimarrão. Eu toco gaita ponto. Olha aí. Então faz. E aí começaram a me chamar aqui de mineirucho, né? Porque eu era o mineiro mais gaúcho que era conhecido aqui. E isso no meio dos executivos, dos empresários. E fui fazendo relacionamento com todo mundo. E tu usava, não sei se tu usava ou usa alguma estratégia aí, porque para te construir essa rede de relacionamento, tu vai conhecendo várias pessoas, mas para te ter realmente uma rede de relacionamento que nem tu tem hoje, tu precisa manter ela, né? Além de ir conhecendo, hoje tu mantém várias conexões. Tu tem alguma estratégia que tu utiliza para manter essa rede de relacionamento ativa? Antes de manter, o criar essas relações. Eu sempre fui um executivo, desde o meu início da carreira lá aos 25 anos, de portas abertas. Com qualquer pessoa que me procurava e queria conversar comigo, eu recebia. Então, não importava o assunto, o tema. Eu queria falar com o diretor, queria apresentar, não sei o quê. Ok. Nem queria saber o assunto. Falava com a minha secretária, reserva então em meia hora, 1 hora, seja o que for, entendeu? Sentava, conversava e também bem objetivo. Falou, olha, infelizmente isso que você me trouxe não atende a nossa situação. Sim. Mas, e isso é outra coisa, a sua sinceridade, a sua objetividade com as pessoas. Então não, tu atender todo mundo não significa que tu ficava tempo ali, tu atendia para ver o que era a situação. Sim. E era objetivo ali se a conversa iria continuar ou não, tu já dava ali teu ponto. Exato. Então, assim, isso começa... eu fiz muitos relacionamentos em todos os locais. Né? Porque, por exemplo, quando você chega numa posição de executivo, existem muitos interesses dentro do seu negócio. Sim. E as pessoas te procuram. Sim. Seja pessoas ligadas à área de governo, né? Então, eu recebi vários, ainda mais em telecomunicações, você recebia prefeito, você recebia deputado, você recebia senador, você recebia governador, você recebia todo mundo, porque o interesse do nosso negócio era importante para eles enquanto políticos, vamos dizer assim, né? Então a gente recebia todo mundo, aí tinham outros projetos também de secretarias de cultura, secretarias de esportes, todo mundo, mas recebia todo mundo. Além das empresas tradicionais, o mercado está aí, pessoal da área de comunicação, pessoal da área de eventos, né? de publicidade e propaganda, pessoal de trade, todo mundo então recebendo essas pessoas. Óbvio que começava com um interesse de negócio e dependendo do que a gente conversava e do que surgia entre as pessoas, criou-se uma amizade. Então, hoje eu tenho grandes amigos aqui no Rio Grande do Sul, empresários como o seu Clóvis Tramontina, presidente da Tramontina, o seu João Valduga, lá da Casa Valduga, e vários outros, que eu poderia citar um monte de nomes aqui,
né? E não só aqui, como nos outros estados por onde eu passei. Então, agora, tem uma coisa que é interessante, porque uma coisa, a gente nunca é aquilo, a gente está naquela posição. Né? Boa. Então, enquanto você está nessa posição, tem várias pessoas que têm interesse em estar junto contigo. Né? E aí, depois que você deixa aquela posição, aí você percebe quem realmente são os verdadeiros relacionamentos. Porque muita gente fala, o Maurício já não está mais na Claro, não me interessa. Sim, então, pronto, sim. Né? Isso é um exemplo. Então, isso acontece demais. Então, você tem que saber cuidar e valorizar dessas pessoas e a manutenção desse relacionamento. Né? É sempre mandar uma mensagem no final do ano, ligar para eles no aniversário, entendeu? Então, são coisas que eu fazia isso desde a minha época de bem jovem, né? De ter uma questão de lembrar do aniversário de todo mundo, não esquecer das pessoas nas datas comemorativas, porque você vai madrugar e fala, Maurício, olha, aí pergunta, onde é que você está? Né? Que legal. Agora eu estou em Portugal. Que maravilha, você foi para Portugal, não sabia? Aí você retoma. Então você pode até passar um tempo sem muito contato, né? Mas óbvio que participando de eventos, você vai... Tem muitos eventos que acontecem que juntam várias pessoas, né? Sejam políticos, sejam empresários, executivos, seja o que for. Você tem que estar junto nisso também, porque as pessoas vão te vendo. E você vai vendo as pessoas. Então, porque tem aquela máxima, né? Quem não é visto, não é lembrado. Sim. Então, você tem que se fazer presente. Né? Então, para criar e manter um bom relacionamento, uma boa rede aí de relacionamento, tu precisa estar sempre presente, né? Ali manter aquele contato e estar, acho, também sempre receptivo aí para os assuntos. Quando a pessoa te procurar, tu também se mostrar interessado por ela, né? Para que ela tenha essa conexão contigo, né? Então é uma boa agenda também, porque guardar todos os aniversários, datas comemorativas, quem como entrar que em contato. Te organize, porque bom, hoje tem celular, porque pelo mas pelo que a gente já conversou, tua rede de relacionamento ela é muito grande, muito extensa. E tu manteve esse contato com olha, uma boa parte dessa rede de relacionamento. Como que tu administrava? A questão do WhatsApp facilitou muito a vida, porque virou um meio de comunicação muito grande. Então, diversas dessas pessoas que já eram meus relacionamentos na época que a gente não tinha nem celular. Daí se comunicava por e-mail. Que comunicava por e-mail. Exato, era por e-mail. Verdade, mandava uma mensagem. E o telefone era mais difícil, porque era telefone fixo, você não pegava a pessoa toda hora disponível, ou ela não estava ou em casa ou no escritório, então era mais complexo. Mas o e-mail era sensacional. O que funcionava. E era super. Hoje as pessoas praticamente não usam. Não, mas eu digo como que tu gerenciava, de tipo, tu mandava feliz aniversário. Eu tenho hoje com o celular eu tenho. Antes eu tinha na minha agenda. Tinha uma agenda. Mas pronto. Todo dia então tu fazia conexão com alguém. Todo dia tu ligava mesmo. E o WhatsApp permite que, por exemplo, hoje eu falo com vários, a gente discutindo assunto de economia, assunto de política, mandando uma piada pro outro, fazendo uma brincadeira, aparecendo mais próximo, engraçado. Né? Então, você manda para um grupo de pessoas enorme. E são pessoas que não estão num grupo dentro do WhatsApp. São individuais. E às vezes tu manda no grupo, quem responder, tu acaba gerando no grupo. Eu tenho poucos grupos. Eu participo de um grupo aqui no Rio Grande do Sul, são várias pessoas, e um grupo da família, tá? E um grupo de negócio, na área de negócio. Então, eu tenho alguns grupos de negócio, mas que está ligado ao business mesmo. Claro, ao negócio. Agora, esse pessoal de relacionamento é no tete-a-tete, é no direto, entendeu? Mandar um WhatsApp para o outro, ligando um para o outro. Esse período que eu tive em Portugal, toda vez que eu sabia que algum desses brasileiros iam para lá, eles já me avisavam. Eu fazia questão de ir no aeroporto, encontrar com eles, marcar um café, um vinho, e a gente se encontrava sempre, entendeu? Chegava lá, a gente tinha que dar um jeitinho e a gente se encontrava. Que legal. Isso para manter relacionamento. Essa rede de relacionamento. Nos conta um pouquinho, Maurício, como que foi essa tua transição para o empreendedorismo, né? Que tu saiu aí do mundo executivo, de executivo, né, para o empreendedor. E fala um pouquinho da Fundação PCE, que é a tua consultoria empresarial, e da Fleet Minds.
Isso. Isso aí, Isso conta aí. um pouquinho para nós. Bom, esse lado empreendedor eu sempre tive mesmo. Sempre gostei de empreender, né? Quando eu era jovem, eu tive uma empresa, na época, uma coisa que era muito forte, eram os cursinhos pré-vestibular. Se eu tinha 18 anos, como eu gostava da aula, eu montei um cursinho pré-vestibular. Né? Então foi meu primeiro... Sempre foi muito inquieto, né? Muito. Eu tinha, então, 18 anos e dava aula. Olha, eu dava aula de matemática, física e química no cursinho. Eu dava aula de 7 horas da manhã até 9 horas da noite, de segunda a segunda, praticamente, assim, né? Preparando o pessoal para o vestibular. Então, foi meu primeiro empreendimento, foi super legal. E aí, depois eu comecei com a minha carreira executiva, né, para empresas. E uma coisa que é muito importante também, que eu acho que foi um diferencial na minha vida enquanto funcionário das empresas, é que existe um termo que eles chamam, que você fala do empreendedor, e tem o intraempreendedor, né, que é o entrepreneuring, que eles falam. Sim. É o cara que aonde ele está, ele cuida do negócio como se ele fosse o dono. E eu sempre tive muito isso. Em todas as empresas que eu passei, eu cuidava dela como se ela fosse então, realmente sempre teve o empreendedorismo na veia. Como se ela fosse, tatuava a camisa da empresa. Então, eu cuidava dela como se ela fosse minha de verdade, né? Vivendo o negócio 24 horas. Aí depois, quando eu disse há pouco que eu tive um momento que eu estava criando uma empresa de consultoria, que foi lá, isso foi no ano de 1994, tá? Aquilo foi um ensaio porque eu via uma deficiência no mercado. Aí criei essa empresa de consultoria. Enquanto eu estava nas lojas americanas, a minha sócia cuidava durante o dia da empresa e eu ia trabalhar de noite, né? Para a gente poder preparar tudo. A gente estava consultoria e treinamento focado em varejo. Então a gente teve grandes clientes como a Rede Globo, a Rede Globo Minas era a nossa cliente, os shopping centers todos de Belo Horizonte. Então foi um negócio bem, uma carteira bem legal, né? Foi. E aí, quando foi em 99, eu fui vender a minha empresa de consultoria, vender os meus projetos de consultoria. Tu ficou quantos anos? Foi de 94 a 99, 5 anos com essa empresa. Foi bastante. E aí eu fui vender os meus projetos para a Telemig Celular, porque tinha tido a privatização em 98. Telemig Celular era uma empresa de telefonia. Era uma empresa de celular. Lá de Minas. Lá de Minas. E que era um grupo. Era Telemig Celular, era a Telete aqui no Rio Grande do Sul, que depois virou Claro, a Mericel em Brasília, tinha no interior de São Paulo também, Brasília, e a Brasil Telecom também estava junto, a Amazônia Celular. Então era um grupo grande, né, que eram investidores brasileiros e estrangeiros, eram empresas multinacionais. E aí, quando eu cheguei na Telemig, também por uma visão. Poxa, todas as empresas eram estatais, deixaram de ser estatais. Tem um gap no mundo dos negócios, né? Então, pessoal, aquela questão de estabelecer meta, de acompanhar, de cobrar, de fazer a coisa acontecer, era muito diferente. A dinâmica do mundo público ela é muito diferente do mundo privado, né? Então, eu levei um projeto e eles gostaram, ao invés de contratar a minha empresa, quiseram me contratar. Eu, na época, não podia, eu tinha alguns projetos em andamento. 5 meses depois, eles me contrataram e aí eu fiquei na vida privada, né? Não como empregado, fiquei como empregado, como funcionário, né? E deixei a minha empresa, que logo depois ela deixou de existir. Até por uma questão mesmo que foi em 99 e 98, se vocês recordam, foi um ano que, em 94, nós tivemos o Plano Real, né, que deu aquela estabilizada. Ali, né? E o dólar era 1 por 1 com o real. Ficou 4 anos com isso. Não lembro muito. Quando foi em 98, né, foi a primeira maxi desvalorização do real perante ao dólar. Aquilo bagunçou o mercado, uma coisa maluca. E aí as coisas... o que a maioria das pessoas corta, primeiros investimentos são treinamentos e consultorias, né? Então, a gente continuou com os contratos que a gente tinha, e aí, nesse meio tempo, eu entrei para a Telemig, né? Mas aí depois, quando eu saí de Telecom, que eu já tinha ido para São Paulo pela Claro, já tinha deixado Porto Alegre. Pegou mais experiência ainda. Sim, passei pelo Grupo Zafari aqui como diretor executivo dos shopping centers e saí também. Aí eu resolvi, falei, bom, agora eu vou voltar para a minha área
que eu gosto, né? Que é a minha área de empreender como consultor. Com 35 anos de vida executiva, você tem uma bela bagagem. E com essa passagem em mercados distintos, essa coisa toda, aí criei a PCE, que é Perucci Consultoria Empresarial, e comecei a trabalhar aqui mesmo no Brasil. Eu tinha clientes aqui no Rio Grande do Sul, tinha clientes em Santa Catarina, em São Paulo, em Minas, e fui levando o meu negócio... E a consultoria tu fazia para empresas? Para empresas. E dentro da... Para os executivos? Não, a PCE, ela trabalhava no que eu falei agora há pouco, criando as pontes e conexões de negócio. Sim. Então, por exemplo, tem uma empresa que eu dei consultoria em Santa Catarina da área de saúde. E ela precisava colocar o produto dela dentro de outros negócios. Eu levei ela para as empresas de telecom, por causa do meu relacionamento. Eu levei ela para seguradoras, através do meu relacionamento. E assim foi. Né? Então, com a tua bagagem, né, de executivo nessas tantas empresas, né, nesses 35 anos, tu saiu para empreender como consultor de relacionamento. Exato. Né? Gerando pontes, conexões, que nem o Paulinho sempre falou. E faço isso até hoje. Né? Eu tive um período que eu fui para... Eu saí do Brasil, eu estava com filhos pequenos. Meus filhos hoje fazem 12 anos amanhã, inclusive. Legal. Que legal, um casalzinho parabéns. de gêmeos. Obrigado. E aí eles eram pequenos, eles estavam fazendo 6 anos, e a gente resolveu, olha, vamos deixar o Brasil. Aí estudamos vários lugares, Estados Unidos, chegamos até a pensar aqui no Uruguai, que era muito próximo. Acabamos em Portugal. A minha esposa é gaúcha, ela é descendente de alemães com portugueses. Eu já tinha cidadania portuguesa, fica mais fácil, ficamos em Portugal. Para Portugal, lá eu criei uma empresa de turismo, porque enquanto eu estava aqui com a minha empresa como empreendedor, eu fui investidor anjo de uma startup de turismo, lá de Gramado, tá? De uma pessoa de Gramado, uns meninos já me apresentaram, gostei do projeto, entrei com o dinheiro como investidor anjo, e nesse momento eu comecei a conhecer um mercado que eu não conhecia. Comecei a me relacionar com as pessoas do turismo. E aí fiz vários relacionamentos com o turismo. Quando eu fui para Portugal, Portugal é pequenininho, né? 10 milhões, é menor do que o Rio Grande do Sul em população. Sim. E menor do que Pernambuco em território. Então é um país muito pequenininho, não tem escala. O que dava dinheiro lá era turismo e área imobiliária. Eram só as duas coisas que concorrem muito em volume, né? Portugal tem 10 milhões de habitantes, recebe 25 milhões de turistas estrangeiros por ano. Ui, sério? É um negócio bastante. Chega a ser pavoroso, assim. Aí eu falei, bom, eu já tenho relacionamento no Brasil. Aí eu e um sócio lá em Portugal, criamos uma empresa, tá? De um receptivo que a gente fala, era transfers e passeios por Portugal. Sim. Mas o nosso mote é uma empresa de brasileiros recebendo brasileiros. A gente fazia todo o nosso trabalho de mídia aqui. E recebia os clientes lá, né? Mas aí veio a pandemia e é outra história, parou tudo, 2 anos com a empresa parada. Sim. Ela está lá ainda, ela existe ainda, entendeu? E está lá. E sempre buscando essa questão de fazer. E o que eu faço hoje é isso. Como que tu identifica e desenvolve essas parcerias, tipo, para o teu negócio? Como que tu entende que essa parceria é viável para o teu negócio? Tá, eu vou voltar até numa pergunta que você fez antes, que eu acabei não te respondendo, e que vai dar um mote para isso aí. Vamos lá. A Fleet Minds. Né? Quando eu estava em Portugal, usando o meu relacionamento que eu tinha aqui no Brasil, né? E isso foi naquele período que eu tinha empresa de turismo, ela funcionava tranquilo. Eu falei, bom, eu estando em Portugal, eu fui procurado por uma pessoa, você não quer representar a nossa empresa em Portugal? Eu falei, claro. Por que não? Né? E aí comecei a fazer um trabalho, eu tinha empresa de turismo e comecei a ter uma rede de marcas como representação. Eu representava em Portugal, Espanha, França, porque eu tenho um grande amigo que morava na França, brasileiro também. Então ele era o meu braço na França, né? Tinha na Bélgica, tinha na Sérvia. Então a gente pegava todas essas questões de produtos brasileiros e levando para a Europa, né? E como é que surgem, como é que a gente enxerga isso?
Então, isso é uma coisa natural que as pessoas sempre que tem algum produto, tem alguma coisa, eles me procuram. Maurício, olha, criei um negócio novo, o que você acha? Né? Em vez de me contratar para poder falar o que eu acho, o que você acha? Aí eu falo, olha, eu acho que o seu negócio tem aderência, né? E eu conheço outras pessoas que possam ter interesse no seu negócio. E aí eu faço as conexões, assino um contrato e ganho dinheiro à medida que eles fazem negócios. Boa. E aí surgiu a Fleet Minds, que quando eu estava lá em Portugal, esse meu amigo, que hoje mora em Madrid, tá? Ele é daqui, ele é de Santa Catarina, vivia aqui no Rio Grande do Sul também, foi meu vizinho durante um tempo. Nós começamos a conversar, pós-pandemia, isso foi em final de 2022, nós começamos a conversar e falamos, poxa, a gente podia usar o nosso relacionamento para fazer negócios não só aqui em Portugal, Espanha e França. Vamos fazer lá no mundo inteiro. E aí começou. Você conhece alguém? Né? Hoje nós somos 17 sócios. A empresa foi lançada em março do ano passado, tá? A Fleet Minds. Foi lançada o lançamento dela foi feito em Florianópolis. Nós temos sócios nos Estados Unidos, nós temos sócios em Portugal, nós temos sócios na Espanha, na França, na Irlanda do Norte e por aí vai. As conexões. Isso. E aí, se vocês depois quiserem até ver o nosso site, claro, né, fleetminds.com, ali fala exatamente o que a gente faz, que são essas conexões. Então, nós recebemos pedidos de vários lados, né? Então, nós temos uma coisa super interessante, que é uma russa que vive em Dubai e presta serviço para a Arábia Saudita. Né? E ela nos procurou através do nosso sócio dos Estados Unidos, que ela estava querendo, eles têm interesse. A Arábia Saudita está crescendo assustadoramente. Então, eles estavam querendo coisas do Brasil. E aí nós trouxemos esse projeto para dentro da Fleet Minds, com todos os sócios reunidos, e cada um com as suas conexões foi buscando. Precisa do país, imagina, do mundo, né? Todo, precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo. Então, eu conheço, eu faço. Fechamos um contrato com esse pessoal da Arábia Saudita, com uma empresa gaúcha já. Tem outra na Espanha que a gente está fechando um contrato agora também. Então, assim, são essas conexões. É você identificar alguém que tem uma necessidade ou um produto. E do outro lado, quem tem interesse em comprar aquele produto ou necessidade daquela solução. E você vai puxando as conexões. Você bota debaixo do braço e fala, olha, eu tenho um negócio para você. E pronto, aí leva a empresa. Com toda essa bagagem, 35 anos de relacionamento, de conexão. E o que eu sempre vi aqui, quando ele está contando, ele nunca deixou uma oportunidade passar. Todas as vezes que ele teve uma oportunidade, ele embarcou ou ele arrumou um jeito de conectar em alguém ou fazer um relacionamento com alguém. Muito legal. Exato. Muito legal mesmo, Maurício. Na área imobiliária, que é um muito grande negócio em Portugal, para você ter uma ideia, eu no começo, muitos desses meus amigos me ligavam e pediam indicações para investir em Portugal. E eu apenas indicava. Eu tinha o meu negócio. Sim. Né? E não ganhei dinheiro com isso. Depois eu falei, opa, peraí. Então, o mercado aquecido, né? Mas é uma oportunidade, né? Me associei a um fundo de investimentos lá em Portugal e a gente começava a receber essas pessoas com o portfólio de imóveis, né, de produtos desse fundo de investimentos. Já gerando oportunidade de novo, né? Exato. E esses que procuravam, que eu fui indicando isso, eram relacionamentos antigos e amigos verdadeiros, né? São aqueles relacionamentos antigos que se perpetuam. Que tu foi mantendo. É isso aí, né? Que legal. Tu poderia falar um pouquinho, tu tem uma teoria, né? Que é para fazer conexões aí com o mundo. Como que... Conta um pouquinho dessa tua teoria. Essa teoria ela não é minha. Eu ouvi isso uma vez, eu não sei se foi numa palestra, um desses gurus, né, aí do mundo, esses gurus mundiais, o cara falava o seguinte, que entre você e qualquer pessoa no mundo, existem com no máximo 5 conexões você chega nessa pessoa. Aí quando ele falou isso, peraí. Mas é pouca gente, né? Mas você fala, não é possível, né? E aí eu comecei, deixa eu fazer aí a primeira pessoa que veio na minha mente falou Bill Gates. Vou ver quantas pessoas eu vou ter que falar para chegar no Bill Gates. Na hora eu lembrei, um professor meu do MBA, que era meu professor da área de
de Tecnologia da Informação, saiu do IBMEC, onde eu fiz o meu curso, e foi trabalhar com o Bill Gates, a convite do Bill Gates. Então, cara, se eu ligar para ele, para o Flávio, entendeu? Ele me coloca em contato com o Bill Gates, então é uma pessoa. Tá aí, eu arrumei duas, então. Exatamente. Agora eu tenho uma... Agora tem o Maurício. E assim, por isso, quanto maior a sua rede de relacionamento, menos contato você tem que fazer para chegar naquela pessoa. Aí depois eu falei, bom, vamos fazer um outro teste. E se eu quiser falar com o Bill Clinton? Né? Falei, cara, se eu falo com o Bill Gates, eu falo com o Bill Clinton. Boa. E assim vai. Então, se você, quando começa a fazer essas contas, você vai ver que no máximo 5 conexões você chega em qualquer pessoa do mundo. E para quem não tem essa rede de relacionamento tão grande que nem a tua, né? Tu tem alguma dica para o empreendedor ou para a pessoa que quer chegar a alguém, como que ela pode tentar alcançar aí e chegar até essa pessoa? Olha, o que eu falo é o seguinte, né? Seja uma pessoa sempre aberta, sabe? Sempre converse com as pessoas, se comunique, não se distancie, não tenha medo das pessoas que se aproximam de você, mesmo sabendo que nem todo mundo que chega com interesses que não são normais, né? Mas estabeleça todos esses relacionamentos e você mesmo vai filtrando. O que a gente tem que fazer é, primeiro, ser sempre bem aberto e bastante comunicativo. Eu sei que para algumas pessoas o ser comunicativo, que eles falam, não, você é super simpático, né? Porque você é uma pessoa que conversa com todo mundo, né? Então, mas tem gente que tem uma dificuldade de estabelecer essas relações e de comunicação. Então, tem um monte de gente aí que trabalha com isso, para te ajudar a falar melhor, de poder ser desinibido. Faça isso. Isso ajuda. Por quê? Para ter conexões, você tem que conversar, você tem que falar, você tem que sentar numa mesa que você não conhece ninguém, entendeu? E sair daquela mesa conversando com todo mundo. Difícil para porque se você chega, senta, né? Outro dia a gente estava sentado numa mesa redonda, grandona, lá no evento da FAMURS, né? Então tinham empresários como nós, tinham prefeito, esposa de prefeito, um outro prefeito, um assessor. A gente senta e conversa com todo mundo e aí começa a puxar assunto com a mesa de trás, porque tem outros caras que são interessantes para você ali. E não ser timidez não é uma coisa que eu tenho. Deu para ver. Então, a timidez atrapalha nesse sentido de você estabelecer essas conexões. Tá? Mas é um exercício, porque eu falo que ninguém acredita, na minha época de garoto na escola, eu era super tímido. E aí toda vez que tinha que dar para fazer uma apresentação, eu era o primeiro a levantar a mão para apresentar. Mesmo sendo tímido. Mas sabe o que eu pensava? Vou terminar. Vou acabar com o sofrimento logo de uma vez, entendeu? Boa. Vou acabar por quê? Tem até uma frase que atribuem a Napoleão Bonaparte, que mais vale um final terrível do que um terror sem fim. Então, cara, se é pra decidir, decide ele agora. Não, deixa que eu vou lá. Já alivia e tudo certo. Porque senão você fica sendo o último. Daí começa a criar muita ideia daí, né? Não, é um sofrimento, né? Vai chegar minha vez, vai chegar minha vez, vai chegar minha vez. E as ideias vão sendo usadas e a ideia dele já foi usada, daí como é que ele faz depois? E para quem tem já um bom relacionamento e para quem tem a rede de relacionamento já vasta, como que um conselho aí para que ela faça com que as conexões sejam mais prósperas, né? Que ajudem nos negócios. Sim, cultive essas pessoas. Sempre. Aquilo que eu falo, uma ligação, sabe? Se tem algum evento que você sabe que essa pessoa está lá, viu a pessoa, vai lá e cumprimenta. Sim. Entendeu? Porque acontece, às vezes você vê muita gente dentro de um lugar e ela viu o outro lá e, não vou lá não vou incomodar. Não, vai lá, cumprimenta, como é que tá, tudo bem? Só aquilo que eu falei, quem não é visto não é lembrado. Então cultive bem essas relações. Tem que ser um pouquinho cara de pau, um pouquinho... Sim, tem que ser meio político. É verdade. A gente está num projeto aí que a gente tá dentro das prefeituras. Você chega num evento desse, é muito legal, porque esse tipo de público, por exemplo, os políticos, né, seja um prefeito, seja um deputado, você estica a mão, ele te cumprimenta. Sim. Porque é dele.
ele vive desse relacionamento. Ele precisa desse relacionamento. Agora, se você fica com vergonha de chegar para falar com ele, você nunca vai falar com ele. E ele nem vai lembrar. Exatamente. Ele não vai te procurar. E para o negócio, eu acho que hoje, para todo tipo de negócio, tu precisa ter as conexões para, sei lá, receber uma indicação, fechar algum negócio, né? E a indicação hoje é o melhor cliente, né? Que vem através da indicação. Então, acho que a gente manter esses bons relacionamentos, que nem tu disse, estar em eventos, né? Fazer conexões, eu acho que é bem importante até para estar fomentando o próprio negócio, né? E quando você mantém esse contato direto com as pessoas, você sabe exatamente o momento que aquela pessoa está vivendo no negócio dela. Tá? E aí surge uma oportunidade, você fala, pô, vou conversar com ele. Né? E, igual eu falo, que eu tenho vários amigos que são empresários, né? Amigos que começamos com um relacionamento profissional e hoje são grandes amigos, e que no mundo hoje da tecnologia, toda hora surge uma coisa nova. Né? Então tem startups uma atrás da outra, e o cara falou, olha, encontrei uma startup que tem isso e eu queria que você participasse de uma reunião para você dar uma luz para gente se está no caminho certo. Ok, aí eu falo, está no caminho certo e eu posso colocar vocês em contato com um monte de gente. Aí é o meu contrato. Né? Vendeu teu peixe. Sim, claro. Né? E aí eu faço exatamente isso. Pego e já converso com essas outras pessoas. Esse ano já aconteceram 2 casos de 2 negócios que surgiram no ano passado, entendeu? E que as pessoas me chamaram para apresentar e eu já fiz conexões com vários outros empresários e que se interessaram pela solução que cada um tem para vender. Então é necessidade de um com a solução do outro e a gente conseguiu encaixar. Gira e cria oportunidades. Isso aí. Tem alguma dica ou algum conselho que a gente não falou que tu acha que seria pertinente a gente falar para quem é empreendedor, para quem está buscando aí crescimento pessoal, profissional? Olha, o empreendedor ele é sempre mesmo um guerreiro. Porque empreender no Brasil não é fácil. Fora do Brasil também não é. Eu já empreendi fora e os problemas são similares, né? O que a questão da intensidade é que é diferente. Mas é perseverança, sabe? Tenha sempre garra, vontade. E tem uma coisa que eu falo que para todas as pessoas, tá? Tenha entusiasmo com tudo que você faz, tá? Porque o entusiasmo, quando a gente estuda a palavra entusiasmo, ela é dividida em 3 partes. Entusiasmo. O en vem do grego, que significa dentro. Tusi vem de teos, que significa Deus. E asmo vem de sopro, asma. Né? Asmo é sopro. Então, tenha o sopro do seu Deus, seja ele qual for, dentro de você. Isso é o entusiasmo. Se você mantém entusiasmo, mantém, sabe, seu foco, sua garra, você vai longe. E, claro, mantendo relações e conexões, porque senão sozinho você não faz negócio. Você pode ter o melhor produto do mundo. Não vai virar. Se você não se relaciona, você vai morrer com o seu produto debaixo do braço. Que legal. Adorei as aprendizagens, né? O entusiasmo, eu gostei muito dessa palavra. A gente muito ia na perseverança, né? Mas entusiasmo também, né? Tem que ter, né? Porque vem de dentro. É você acreditar em você, no seu Deus, cara, e pôr pra fora. Ter o sopro dele dentro de você. Muito legal. Muito obrigada, né? Chegou, passa rapidinho aí, né? Pô, foi rápido, sério? É bom ouvir. Mas, gostei. Com certeza foi aí um episódio de muito aprendizado. Eu acho que realmente as conexões, o relacionamento em todos os âmbitos da vida, acho que é muito necessário, que nem tu disse, a gente sozinho não vai a lugar nenhum, né? Exatamente. Então, acho que foi muito importante para todo mundo também que está nos assistindo, né? Aprender um pouquinho de temos que ter relacionamentos, aprender com as oportunidades, não deixá-las passarem, que eu vi que tu agarrou todas desde muito cedo, né? Isso. Desde lá, quando ele foi apresentar o trabalhinho, ele foi o primeiro, eu vou lançar primeiro, né? Muito legal mesmo. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui, foi ótimo, foi uma conversa muito tranquila, bem leve, isso é muito bom. Aí. Que bom. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal, nós agradecemos também a audiência de todos, né? E agradecemos também o Maurício, que foi um dia muito importante.
E a inspiração continua sempre, né? E não esqueçam de curtir aí nosso YouTube, compartilhar nas nossas redes sociais. A gente está aí para inspirar todo mundo também. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau, valeu.